Olá, pessoal. Este artigo, a gente teve aí uma experiência bem bacana para relatar para vocês, relacionado ao uso da tecnologia da informação e comunicação, seria a educação mediada por tecnologia de informação e comunicação. E o que a gente trouxe para vocês é a troca de experiência, né? É o resultado de um laboratório de circuitos digitais, né? Então, o que a gente remodelou durante essa pandemia e como é que a gente podia realizar atividades tentando trazer o aluno por imersão. Tá? Essa é a ideia, né? Vamos lá. Para a gente comentar isso, como foi o resultado de experiência desse tipo de laboratório, a gente comentou, a gente mostra a transição do laboratório enquanto o ambiente físico, né? De hands-on e tal, e como que a gente fez isso através da tecnologia digital para realizar a tal da imersão virtual, né? E aí é uma combinação de coisa física com virtual, como a gente vai explicar, né, nessa sequência da agenda que está aí, ok? Bom, muito interessante comentar com vocês, a gente ficar relembrando, né, já que nós estamos fazendo um laboratório totalmente virtual, mas quando a gente olha nessa parte dessa figura do lado A, é assim que era a interação, né? Então, antes da pandemia, a, a parte técnica constituía alunos em duplas, né, por bancada, o teu conjunto de aparelhos, realizarem lá o experimento. E o experimento do ciclo inteiro. Você tem o desafio da experiência, a parte do projeto que acontecia fora do laboratório e depois a realização da montagem e o treinamento do ciclo. Monta, detecta o erro, ajusta, corrige até chegar num resultado final. Esse é o ambiente físico. Puxa vida, como fazer isso em termos de desafio de um laboratório à distância, né? Então, a gente tinha ali uma série de alternativas. A alternativa era usar um simulador. Então, ao invés de você usar o equipamento, usa o simulador daquele equipamento e testa. Isso acontece muito, já bastante amplamente divulgado e bastante experimentado. A tecnologia desses circuitos digitais utilizava-se da placa FPGA. Então, o aluno já usava o conceito de linguagens do tipo VHDL para construção de circuitos. Aí, o uso do simulador, né, o uso do ambiente de desenvolvimento do código e simular o resultado, perfeitamente viável, né? Mas a gente queria mais. O desafio era estabelecer nessas bancadas, através de imersão visual, imersão lógica, você conseguir chegar até os equipamentos de fato por tecnologia de IoT. E com isso, então, você fazer algo como está mostrando essas duas figuras. O aluno da sua casa, a dupla, cada um na sua casa, constituir o experimento e acessar e enxergar o resultado, conectar no hardware, carregar o circuito que foi projetado para dentro da placa, remotamente. Interessante lembrar que a gente não mudou muito esse conceito muito antes da pandemia, antes do acesso virtual. A disciplina já era dividida em duas grandes partes. Um conjunto de experiências iniciais que dá um certo embasamento, e depois uma segunda parte do curso que é, utilizando aquilo que ele aprendeu nas primeiras 7 experiências, você criar o projeto. Obviamente, na parte da primeira fase, você tem incluindo uma prova, quer dizer, você faz a sequência de experiência e depois a parte de projeto, correto? Então, a gente tem, nessa forma, né, essa divisão aqui. A divisão foi, você tem as aulas experimentais e a segunda parte, então, seria um projeto baseado no joguinho Gênios, né, bastante conhecido aí, né? Brincar com o conceito de memória e desafio, né? Você faz uma jogada e aí o jogador tem que lembrar aquela jogada. Você amplia assim podendo fazer tanto do jogador contra o circuito, como dois jogadores e assim por diante. Essa seria a criação da fase de projeto. Sempre importante lembrar que um fundamento da disciplina, ela tem sempre que manter, isso não tem como, é o exercício da engenharia. Dado o desafio, como organizar e entender o desafio, como projetar,
simular o projeto para ver se está tudo bem e depois saber montar fisicamente no sentido que você carrega a implementação física, ajusta, detecta se houve um erro, corrige e assim por diante. Dentro desse ambiente, desse ciclo virtuoso do método de engenharia, a resiliência em torno do erro é super importante. Então, a gente tem aqui as ferramentas que nós utilizamos, né? Então, o Ndesk para acesso remoto, a conversa entre alunos através do Google Meet, o acesso à IoT através da plataforma Blink, né, com conexão e implementação do que nós chamamos de Lab EAD através de uma plataforma Arduino ESP8266 para poder acessar lá os elementos da bancada, a placa FPGA, né, e o ambiente de desenvolvimento Quartus e também o mecanismo de medição waveform. Tudo isso aí com colocação de câmera para visualizar e acompanhar aí o resultado, ok? A gente com isso, o resultado que nós aplicamos foram interessantes e para mostrar para vocês, evidenciamos através de um questionário um pouquinho mais formal. Né? Então, nós estamos falando aqui, ó, falando sobre esse questionário, como foi a experiência do ensino remoto, o aluno também indicar as ferramentas, além de usar somente um simulador, foi legal você fazer imersão remota? Quer dizer que eu conseguia tocar um objeto, eu conseguia ler um dado real executando, né, no equipamento da bancada, né? Sobre as atividades do Blink, o que significa você ter o conceito de IoT já nesse início como se diz, do terceiro ano do curso de engenharia, já pensando e entendendo o que significa internet das coisas. Sobre o projeto dirigido, né, que é aquela segunda parte, foi legal, gostou do projeto? O que você achou, né? Então, o nome do projeto, de que jeito que eles fizeram. Nessa hora a gente também fez o exercício do elevator pitch, né, para você vender o projeto. Usávamos técnicas de desenvolvimento ágil para você acompanhar o resultado e o andamento do projeto, né? Então, esse questionário conseguiu medir uma série de itens e teve resultados como isso, né? Então, olha, 92% aprendeu de forma remota, né? Usou a simulação e também fez a prática, a percepção do uso da prática. Legal? Sobre as considerações em termos de atividade com Blink, né, 80% gostaram, 70% entendeu o acesso remoto, 3%, dois alunos ainda não entendeu o uso da plataforma, ou não gostou. Em relação à consideração sobre se os alunos, né, em relação ao projeto, o que eles acharam? Aquela fase 2, né, da criação. 80% gostou, 21 alunos gostaram dessa questão de não só fazer aquilo que o professor tinha projetado, mas com base naquele conjunto de circuitos básicos, construir, evoluir, expandir, criando uma nova funcionalidade, né? Então, processamento, memória, registro, display, transformando-se num jogo do tipo Gênios, né? Alguns alunos preferiam que fosse somente aquele jeitão tradicional, faça esse experimento e dê o resultado, né? E também muitos alunos comentaram sobre a possibilidade do aprendizado, de ampliar, de pensar, de criar. Então isso foi bacana e é muito interessante. A gente espera isso do engenheiro, né, formado. Interessante também o grau de importância, tá vendo? Então a gente tem aqui sobre os itens de o elevator pitch, né? Como é que foi esse conceito de antes de começar a experiência, todo mundo compartilhar as dificuldades, de que jeito que estava indo, fazer um jeito de vender o projeto de maneira muito rápida, né? Então, o uso já de técnicas ágeis, muitas vezes o aluno do terceiro ano nem sabe da importância disso, né? O conceito do Open Lab também é extremamente bacana, mesmo sendo remoto, você poder estar acessando esses dados aqui, né, e fazer experimentação, né, teve aí todo um uso legal, né. A adoção da ferramenta, das experiências anteriores também foi muito bacana, ok? Como consideração final, gente, foi muito bom, é um sucesso essa ampliação e é o conceito, né, do laboratório implementando imersão remota. E aí, então, agradecemos a colaboração dos alunos nas respostas ao questionário e também ao departamento pela possibilidade de fazer um experimento com resultado bastante primoroso, muito caminho por fazer para frente para aprimorar, né? Tá legal? Muito obrigado aí. E era isso que a gente
queria comentar com vocês. Valeu!